Retornamos com o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do ex-prefeito de Indaial, Olímpio José Tomil. Ele está contando a sua história e falando de assuntos de interesse da comunidade. Esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br, ou através do YouTube. Acesse e recomende a seus amigos. Prefeito Tomil, o senhor nos contava de que a partir de 1980 passou a residir em Indaial, também foi trabalhar em Indaial e posteriormente trabalhou na FURB, né? E como é que começou aí o seu interesse pela política? Foi lá dentro dos diretórios acadêmicos da própria FURB, o senhor nos contava, mas pelo próprio Partido dos Trabalhadores? Eu acho que tinha todo esse movimento nacional, como a gente falava antes da questão da ditadura, né, para trabalhar por direitos para o povo. Então era uma forma de a gente se organizar e o Partido dos Trabalhadores foi que abancou, né, essa defesa dos trabalhadores, das pessoas, e isso dentro da universidade era muito discutida essa questão. Então a gente passou, e eu particularmente passei a simpatizar e a defender também essa questão. Então passei a viver isso, né? E quando a gente vive, a gente sente. Quando a gente sente é que a gente consegue se empenhar com propriedade, né? Naquilo que a gente acredita, e que aquilo que a gente acredita é possível mudar a vida das pessoas, mudar a realidade para melhor, que a gente possa ajudar a melhorar. Então isso é que fez com que eu fosse militar dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso começou quando? Em 95, né? O senhor contava a filiação, né? A filiação em 95, mas antes disso eu tive aí... Já tinha uma simpatia? Esse período que eu passei na universidade é que alimentou, né, e me preparou para poder estar se filiando e poder estar defendendo e dando continuidade dentro do Partido dos Trabalhadores. A sua filosofia, prefeito Tomil, a gente sabe que o PT ele tem várias correntes internas, como assim também existem em outros partidos, mas a sua corrente política dentro do PT é qual? Não tem uma corrente definida, né? Agora existem um número significativo de filiados que acabaram vindo ou saindo, ou que militavam também, né, participavam muito da igreja. Então tem também, né, esse segmento, e que a partir das discussões bíblicas, das discussões na área da religião, em defesa das pessoas, né, veio e acabaram também se filiando dentro do Partido dos Trabalhadores, que acabou formando o Partido. O senhor tem uma militância forte também dentro da igreja, né? O senhor estava nos contando, né? Justamente. E nas comunidades de base, ou qual é a sua atividade? Mais nas comunidades de base, na questão de grupo de jovens, a gente sempre teve, né? Eu sempre tive envolvido, e é uma coisa que eu sempre gostei, né? E isso já desde aquela época? Desde que eu vim para Indaial, a gente passou a participar do grupo de jovens e tal. Então isso também ajudou, né, para a gente estar participando. Então dentro do PT também tem a corrente das pessoas que vieram dessa formação e que sentiram ali uma possibilidade de estar contribuindo. O senhor fez parte da PJ? A PJ era uma das entidades? Na época fiz parte, né? Na época dos anos 80 ali a gente fazia parte, participava. Tinha o grupo de jovens e desses alguns faziam parte da... A PJ é a Pastoral da Juventude, para quem não sabe, né? Justamente. E também eu estava vendo aqui, o senhor também praticou esporte, né? Nos fins de semana e tal. Podia falar um pouquinho sobre isso também? Também é uma fonte de amigos, né? Desde pequeno o futebol sempre atraiu, né? Então a gente tinha lá o campo de futebol, então os veteranos jogavam... Ali em Indaial o senhor morava onde, nos primeiros tempos? Em Indaial, sempre no mesmo local, na Rua Lages, sempre morava. Ali nessa região aí? Sempre na Rua Lages. E ali tem um campinho perto? Ali não, então a gente participava nos demais campos, né? Mas desde pequeno, lá no interior também eu já participava bastante. Qual era a tua posição no campo? É mais meio de campo, assim. Meio de campo. Era um bom jogador? Mais ou menos, sabe que uma época até deu vontade de tentar se profissionalizar, mas na época era meio difícil, né? Então, Santa Catarina, como um todo, o futebol nunca
Nunca foi Foi forte, agora, né? agora é que, né, Funciona. temos aí 2 times na Primeira divisão. né? primeira divisão, né? E atualmente continua jogando? Esse ano eu dei uma trégua aí em função da candidatura e tal, mas a partir do ano que vem eu quero retomar dentro do meu, dentro da minha categoria, do meu limite, né? Mas é importante a gente praticar algum esporte. Certo. Atualmente não está praticando nada. Atualmente não, né? Mas eu quero retornar. Mas o teu esporte sempre foi só futebol ou já fez caminhada, corrida, maratona? Corrida rústica a gente fazia muito. Então eu cheguei a fazer, a gente fazia aquelas 5, 10 quilômetros, né? Aquelas corridas de final de semana. Atletismo chegou a fazer também, não? Não, mais a questão das corridas. Das corridas. Eu cheguei a fazer a corrida do Bela Vista de 21, né? Que foi a mais extensa que eu acabei participando e que foi Completou a prova? Completei a prova, né? Até num tempo razoável, né? Mas ficou mais ou menos nisso. Então as corridas e o futebol foi onde me atraiu mais. Certo. E eu estava vendo que o senhor também tem uma veia cultural aí, uma veia artística na questão de tocar um violãozinho, é cantor também? Como é que... Conta um pouco pra gente como é que é. Olha, eu participei na época da FURB, do Festival Universitário da Canção, né? Então, durante 3 festivais eu participei. Num deles eu fiquei entre os 12 e no outro eu fiquei em 6º, né? Cantava também, então? Cantava. Né? A gente era composição e a gente se apresentava. A composição própria? Composição própria. Ah, que legal. Né? Então esse é um negócio bem interessante que a gente fazia. Aprendeu quando a tocar violão, assim, em que época? Desde Iapiúna, naquele período de Iapiúna, lá dos 15, 16 anos. O meu pai, na verdade, sabia tocar algumas músicas. E Também aquela no violão? estrutura, Também no violão. E aquelas notinhas que ele me ensinou lá, que ele sabia. Foram o início da... já foi o início, já deu pegar os ritmos, trocar as notas e tal, então isso ajudou bastante. Isso já era uma diversão de fim de semana naquela época, então? Pegava o violão, saía, se divertia, e no grupo de jovens, né, a gente continuou tocando, e a partir daí na igreja também a gente tocava, né, e hoje a gente continua da mesma forma. Ainda mantém? Tocando na igreja. Mas o senhor chegou a fazer curso depois sobre de música? Um pouco, mas eu aprendi muito na prática com os mesmo? livrinhos, na prática e tal, né, o ouvido. Mas chega a ler nota musical? Chega a ler nota? A partitura, alguma coisa, né, mas o restante daí a gente entende tudo. Consegui entender questão de ouvido, que vale muito, né? Tá afinado. O bom músico, né, tem que saber de ouvido. Tem né? que saber também. Muito bem. Tomil, e essas suas andanças dentro da igreja, da FURB, da própria música, do esporte e tal, então criaram as bases para você iniciar então uma atividade política. Então você se filiou no PT em Indaial em 95, né? Em 95 eu me filiei no Partido dos Trabalhadores em Indaial. E já começou a desempenhar uma função lá internamente de liderança já naquela época? Durante um período eu fui presidente do PT, né, do município de Indaial, depois alteramos, depois voltei a ser presidente novamente, mas sempre estive na diretoria do Partido dos Trabalhadores de Indaial, né, assim como hoje também. Em 95, 96 houve eleições municipais e o PT já concorreu naquela eleição, né? Foi a primeira vez que tinha concorrido na eleição, PT? A primeira vez em Indaial. E quem era o candidato na época? Participou. Na época era o Alcides Bedin, a Marlete de vice, o Márcio e o Juruna de vereadores. Então, os 2 vereadores. E não chegou a eleger ninguém na época? Não. Foi o primeiro momento, né? Acho que a gente conseguiu mostrar o Partido dos Trabalhadores, até porque em 96 ainda tinha muita rejeição, estava difícil o entendimento do que o Partido dos Trabalhadores gostaria, né? Então a gente também pegava pesado em relação à estrutura existente no país, né? Então isso tudo acabava, às vezes, dificultando para a gente poder assumir algum cargo ou se eleger, né? Algum cargo no executivo. Então faltava ainda fazer uma confrontação maior naquela época. Os embates ainda eram muito acirrados, né? E como é que surgiu a sua candidatura depois, em 2000? Como é que você criou as bases para o senhor ser candidato lá? Bom, eu sempre preferia ficar nos bastidores, né? Ajudando, contribuindo. E foi se construindo, acho aos poucos, em função de a gente também ter poucos nomes para estar disputando, né? Então colocamos na mesa aí o que nós tínhamos, né? Como eu era funcionário público, né, facilitava
essa questão de eu poder estar saindo e depois poderia retornar ao trabalho, então isso acabou facilitando para a gente poder estar constituindo uma chapa, né, com prefeito, vice e vereadores. Aí construímos uma chapa maior, né, já tivemos aí 8 candidatos a vereador, desses 8 nós elegemos 2, e o prefeito e o vice, né. Então a gente conseguiu dentro do partido fazer esse trabalho, preparar uma proposta já de governo do que era possível se fazer nesse período, né? Então isso tudo a gente conseguiu naqueles 4 anos aí, depois que de 96 até o ano 2000, trabalhar, estruturar o partido, né? Divulgar o nosso partido dentro do município e o que era possível fazer a partir, né, do Partido dos Trabalhadores, já que Blumenau também, o Décio em 96 tinha ganho a eleição. Né? Então isso foi importante, né, para o PT Indaial, né? Acabou contribuindo, porque o pessoal da região, como trabalha em Blumenau, perto, viam o que era possível fazer. Então com isso a gente conseguiu também estar preparando uma proposta, apresentando. Essa proposta ganhou força e a população acabou, né, aceitando, e a gente se elegeu aí prefeito e vice no município de Indaial. Foi um momento histórico, né? Bom, nós vamos continuar falando dessa questão aí da sua eleição, da sua primeira eleição, mas vamos a um pequeno intervalo e já retornaremos então.